Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helena Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série sobre esse livro aqui, Vencendo a Depressão, Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes e Terapeutas, e nós vamos ver a respeito dos capítulos 8 e 9, que fala sobre a importância da família e dos relacionamentos interpessoais para o combate à depressão. Então fique aqui comigo nesse vídeo, mas antes da gente ir para o conteúdo, quero te convidar a conhecer o meu mais novo curso TCC para Depressão 2.0. Esse curso é uma atualização do meu antigo para depressão que eu lancei em 2020, só que agora com muito mais conteúdo. Nele eu reúno os meus mais de 10 anos de experiência clínica no tratamento para depressão em terapia cognitivo-comportamental, apresento também os estudos mais recentes no tratamento para esse transtorno, trago também casos clínicos reais do manejo que eu realizei para quadros leves, moderados e graves, e assim ajudar você a ver a TCC em ação dentro do setting terapêutico. E além disso, também ensino passo a passo 26 ferramentas cognitivas e comportamentais, tudo para aumentar o seu conhecimento, repertório, segurança na prática clínica no tratamento da depressão em terapia cognitivo-comportamental e, consequentemente, então, também os seus resultados. Então, não perca essa oportunidade, o QR Code está aparecendo aqui e o link vai estar fixado nos comentários desse vídeo. E agora sim, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então quando falamos da depressão e principalmente quando a gente fala do tratamento para a depressão, nós temos 3 recursos que são muito importantes. Nós temos o recurso da própria psicoterapia, temos o recurso medicamentoso, que é o encaminhamento para o psiquiatra, e temos um terceiro recurso que é muito importante, que é o suporte social, família e amigos, pessoas que são significativas para o nosso cliente. Então, quando a gente une esses 3 recursos, a gente está falando de um tratamento mais integral para a depressão. Porém, um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar realmente no consultório, para além de todos os outros, será justamente a questão das interações sociais. Ela é extremamente importante, ela funciona como um protetor emocional, mas ao mesmo tempo também é uma área de grande vulnerabilidade. Bom, mas vamos começar passo a passo. Primeiro, falar que existe naturalmente um movimento do nosso cliente quando está em depressão, que é realizar o isolamento social. Então, esse é um dos principais comportamentos e um dos comportamentos que a gente vê com mais frequência junto aos nossos clientes com esse transtorno. Então, o cliente começa a se isolar realmente das relações que antes eram significativas para ele. E isso faz com que ele aumente, então, um estado de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade social mesmo, comportamental e também emocional. Bom, nas emoções vai fortalecer cada vez mais um sentimento de solidão. E a solidão faz com que ele passe cada vez mais a mergulhar dentro dessa ideia de que ele não é importante, de que ele não é significativo para as outras pessoas, uma sensação de não pertencimento. Junto a isso também a vulnerabilidade em relação ao desamparo. Quando a pessoa ela não tem um suporte social, ela se sente desamparada. E isso, inclusive, é um dos elementos muito importantes e significativos quando a pessoa está ali dentro da ideação e até mesmo do comportamento suicida. Esse é um dos componentes. Por isso, é tão importante a gente também ter esse olhar para esse viés das interações sociais. Porque, apesar do trabalho que você faz com o seu cliente no consultório, ele vive a vida dele mesmo fora do consultório. Por isso que ali no cotidiano, no dia a dia dele, é importante ele contar com uma rede de apoio significativa.
Porém, é importante também a gente destacar que não adianta apenas a interação social pela interação social. Nós precisamos de qualidade nessa interação. Então, é importante a gente ajudar o nosso cliente a investir, desenvolver comportamentos, desenvolver habilidades para aumentar a qualidade nessas relações. Mas, como sempre em depressão, a gente pensa o seguinte: nós vamos o quê? Primeiro resgatar para depois acrescentar. Então, o seu primeiro trabalho com o seu cliente, né, em relação a esse tópico, esse tema, é justamente avaliar quem são as pessoas significativas para ele e como que está a qualidade da relação com essas pessoas. Porque muitas vezes, por conta desse isolamento, desse movimento natural que o cliente faz a partir da depressão, ele deixou de estar com essas pessoas que eram significativas. Então a gente vai ter esse olhar e vai começar a fazer um caminho de resgate para essas relações. Isso também vai muitas vezes fazer com que você, enquanto terapeuta, mapeie também a necessidade de desenvolver habilidade comportamental, muitas vezes a comunicação. O cliente, quando ele está em depressão, ou ele vai para a parte da comunicação passiva ou ele vai para a parte da comunicação agressiva, e aí vai ser importante ajudá-lo a trabalhar a comunicação assertiva. Ok? Então, nesse primeiro eixo, a gente vai ajudar o nosso cliente a resgatar as relações significativas. E depois, a gente vai incentivá-lo também a fazer o quê? Criar novas relações. Essas relações também vão ajudar o quê? A ampliar essa sensação de pertencimento, de acolhimento, a também estar perto de experiências mais positivas, mais prazerosas, conhecer pessoas que muitas vezes vão ter gostos parecidos, valores parecidos. Então, tudo isso vai favorecer o aumento dessa sensação de pertencimento e também ajudar na manutenção de comportamentos que são comportamentos mais positivos, mais funcionais, como sair, estudar, cuidar de si mesmo, interagir com as outras pessoas, fazer uma atividade física. Então, esses suportes, eles vão contribuindo diretamente. Porém, também, nem tudo são flores e, na realidade, a maioria dos nossos clientes vai chegar no consultório reclamando justamente da qualidade das relações com essas pessoas que são significativas. Infelizmente, a gente ainda tem um estigma da depressão no sentido de que as pessoas com depressão ou elas estão sendo dramáticas ou elas são fracas, que elas precisariam ter apenas força de vontade para sair desse quadro, que elas não entendem porque uma pessoa jovem, bonita, casada, com filhos, está dessa forma. Então, nós ainda, enquanto terapeutas e nós ainda enquanto psicologia, temos muito a fazer nessa questão da psicoeducação e por isso a psicoeducação ela vai entrar também como eixo importante para contribuir para o nosso cliente. Então, nós vamos tanto fazer uma psicoeducação para o cliente quanto também para as pessoas que são significativas e que nesse momento não estão conseguindo dar esse suporte por não compreender o que de fato é a depressão. Então, a gente estende o nosso braço, lança o nosso braço para não apenas, ali dentro do consultório, mas fora. Então, a gente mapeia com o nosso cliente quem são as pessoas da família que são significativas e a gente traz, então, para fazer essa psicoeducação. Explicar para elas o que são comportamentos positivos, o que são comportamentos que não ajudam e, claro, em sua grande maioria, as pessoas ali vão estar interessadas em efetivamente ajudar o seu cliente. O problema é que elas não sabem como. Então, seja porque elas estão sem compreender mesmo, entender o que é a depressão, seja porque elas também têm dificuldade em lidar com emoções das outras pessoas. Às vezes elas não conseguem gerenciar nem as próprias emoções. Então, muitas vezes acredita que falar, vai passar, não fique assim, nossa, tenha fé.
são palavras que vão ajudar, mas pelo contrário, isso só faz com que o cliente se sinta cada vez mais invalidado, mas a maioria das pessoas não sabe. Então, isso é uma oportunidade realmente de você ajudar nessa questão de fazer essa escuta, de tirar as dúvidas, de fazer esse acolhimento também por parte da família. Vai ser importante, além disso, você também conseguir mapear ali dentro da família, muitas vezes, quem é o cuidador e como que esse cuidador está emocionalmente também. E assim, se você avaliar que ele também está em vulnerabilidade emocional, é importante também indicar que ele busque algum suporte, alguma terapia para isso. Por que que isso é importante? Inclusive, os autores destacam isso. Porque se o cuidador ali também entra dentro desse desgaste emocional, isso fortalece essa visão mais negativa do cliente sobre si mesmo. Ele vai se sentindo culpado por fazer as pessoas sofrerem por conta dele. E isso vai fazendo com que cada vez mais esse estado depressivo aumente, porque aí vem a culpa, vem o ressentimento de si mesmo, vem um isolamento maior por conta disso, porque é preferível me afastar, eu estou fazendo as pessoas sofrerem comigo, e aumenta o desamparo e assim também a desesperança e o desespero, e junto com a depressão, isso pode levar realmente àquela ideação e às vezes até o comportamento suicida. Então a gente vai percebendo que isso vai se tornando um efeito cascata. Por isso que é importante a gente também agir diante desse terceiro pilar, que são os suportes sociais aí para o seu cliente, ok? E nesse sentido, então, os autores também eles vão trazer justamente algumas dicas para favorecer essa questão. Além disso, tudo que eu falei, a gente trabalhar também numa visão do nosso cliente mais positiva sobre si mesmo. Inclusive no livro tem uma ferramenta que quando você clica lá no link, te leva justamente a esse recurso de ajudar o cliente a se enxergar dessa forma. Por que que ele seria uma pessoa interessante? Por que as pessoas gostariam de interagir com ele? Muitas vezes na depressão a pessoa deixou realmente de se perceber dessa forma. Na realidade, em grande parte, a pessoa deixou de se perceber de uma forma completa, integral, e ela está se vendo apenas pelo viés negativo. Então, nesse sentido, quando a gente ajuda também a ver o que as pessoas consideram também de positivo no cliente, o que elas dão de feedback positivo, como que ele pode passar a interagir de uma melhor forma e mostrar também esse lado para as pessoas, isso vai fazer com que haja mais sucesso também nessa interação e uma interação com mais qualidade. Além disso, ajudar o nosso cliente na comunicação não verbal. Por quê? Porque o pensamento dele de que eu sou uma pessoa chata, de que eu sou um estorvo, de que eu sou desinteressante, faz com que o comportamento dele também comunique isso. Além do isolamento social, quando ele está na interação com outras pessoas, muitas vezes ele vai ser esquivo no olhar, ele vai ser esquivo nas respostas, ele vai dar respostas mais breves, ele não vai olhar nos olhos, ele vai ter um caminhar mais, ele vai andar mais lento muitas vezes. Então, o que vai acontecer? As pessoas que estão do lado de fora, elas vão interpretar esse movimento como o quê? Não se aproxime. Se eu tô ali, se eu tento conversar com a pessoa e a pessoa ela é evasiva nas respostas, eu vou interpretar que ela está sendo evasiva porque ela não tem interesse em mim e logo eu me afasto. E aí acontece o que a gente chama de quê? Profecia autorrealizável. O cliente já parte do pressuposto que se ele chegar perto de uma pessoa, a pessoa não vai querer interagir com ele. E quando ele chega perto da pessoa efetivamente, ele emite esses comportamentos mais esquivos, a pessoa realmente vai interpretar que o seu cliente não está interessado e logo vai fazer o afastamento e ele acredita que é porque ele não é uma pessoa interessante, mas não consegue ver que isso é fruto de um comportamento. Por isso que a gente mudar o comportamento pode mudar também a forma como as pessoas vão passar a interagir com a gente. E aí, nesse sentido, eles trazem algumas dicas importantes sobre a postura, sobre olhar nos olhos, sobre o caminhar, de uma forma mais assertiva nesse sentido e várias outras coisas assim.
ok? E além disso, a gente também investir não apenas numa interação social por si só, mas ampliar também as vivências, as convivências que tenham a ver. Então, a gente vai trabalhando muito na criação de atividades com a família ou atividades com amigos que tenham gostos em comum. Então, o que todo mundo gosta, que dá para a gente fazer junto. Assim também a gente favorece um clima melhor dentro de casa, com a família. A gente para de fazer com que a relação gire só em torno do adoecimento e passe realmente a girar em torno das próprias relações. Então, vamos fazer algumas atividades prazerosas que todo mundo gosta de compartilhar, vamos viver as experiências, vamos sair para comer alguma coisa, vamos jogar um jogo, vamos assistir um filme juntos, atividades prazerosas, porque justamente a falta desse prazer também que também vai favorecendo um quadro depressivo, um empobrecimento de estímulos positivos para o cérebro. Então, quando a gente faz todo esse movimento, melhora a qualidade das relações interpessoais, sendo fora de casa quanto dentro de casa, além da gente contribuir para o próprio transtorno enfraquecer, a gente também vai contribuir para quê? Para uma vida mais significativa e melhor, porque esse é o nosso grande objetivo. Não apenas a remissão dos sintomas, mas também ajudar o nosso cliente a se engajar numa vida mais satisfatória e, consequentemente, mais feliz também. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Novamente, eu incentivo você a comprar o livro, a ler o livro. Aqui eu faço só um recorte, só um panorama, mas seria muito importante você também ter essa oportunidade de ler o livro em detalhe. Traz muitos recursos, muitas ferramentas que são interessantes e que podem complementar aí o seu conhecimento, além também do meu curso que eu já falei para você. Então, não perca essa oportunidade de conhecer mais o curso, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir de uma forma muito significativa aí para você no consultório e nos resultados junto aos seus clientes com depressão, ok? No mais, desejo muito sucesso para você, um beijo grande e nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!